Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tô passando aqui hoje para a gente tentar falar rapidinho, assim, de uma maneira até um pouco mais superficial, sobre o conceito de sintoma com TH, né? Para a gente tentar entender qual a diferença do sintoma freudiano, né, o que Freud chamava de sintoma, com sintoma com TH, que é um conceito que o Lacan traz, né? O Lacan, inclusive, fez um seminário 23, o Lacan, esse daqui, ó, chamado O Sintoma, né? Tem até a capa do James, na capa a foto do James Joyce aqui. E aí ele vai trabalhar muito aqui essa ideia, esse conceito nesse seminário. Inclusive ele traz aqui o sintoma com TH como uma quarta amarração para o nó borromiano, né? Esse nó borromiano que é formado pelo real, simbólico e imaginário. E aí o sintoma faria uma amarração nesses três nós. E a ideia do nó borromiano é que você cortando qualquer um dos nós, todos os outros se soltam, né? Então essa é uma ideia aí do nó borromiano. Mas vamos tentar entender um pouco esse conceito. Eu preparei algumas coisas aqui para a gente tentar tornar isso um pouco mais claro. Então, o sintoma com TH ele vai ser uma modificação do sintoma freudiano, né? A gente pode pensar o sintoma freudiano a partir de duas vertentes, assim. Num primeiro momento, a gente vai pensar enquanto um texto a ser decifrado. Então, esse sintoma que apresenta aí, que o paciente traz, ele vai ser trabalhado por essa via do sentido, de uma interpretação, tentar entender o que ele quer dizer, né? Então, ele aparece aqui como uma substituição de algo. Ou ainda a gente pode pensar esse sintoma freudiano servindo à satisfação sexual. Então, tem algo aqui da pulsão que não pôde se satisfazer como ela queria, como ela gostaria, e aí, tentando, né, porque a pulsão não é uma coisa que fica quieta ali contida, ela quer a satisfação a todo custo, como ela não conseguiu aquele objetivo, surge o sintoma, e o sintoma como se fosse uma satisfação substitutiva ali, né? Assim, ou tem algo no sintoma que traz uma satisfação também. Tanto que o Freud trabalhava a ideia do sintoma dos benefícios primários e benefícios secundários, né? Então, para o Freud, a doença em si já é uma maneira de satisfação, assim, disso, é um caminho que a pulsão encontrou, já que ela não poderia atingir o objetivo da forma como ela gostaria, e o sintoma a satisfação secundária que Freud fala do sintoma são os benefícios que você tem pelo fato de estar doente. Então, às vezes, por estar doente, eu consigo um benefício financeiro, ou eu tenho um pouco mais de atenção das pessoas, ou a minha mãe cuida mais de mim. Então, o que que vem secundariamente aí que me traz também satisfação em cima disso. O Lacan, então, quando ele traz esse sintoma com TH, vai persistir aqui esse valor de substituição. Então, é uma coisa que ele mantém, né, de certa forma, continua aqui a partir do Freud, mas o que que traz de novo aqui? O que que a gente vai pensar de novidade a partir desse sintoma com TH? Primeiro, quando a gente está falando de sintoma com TH, é o que é próprio de cada um, né? Assim, eu tô com sintoma de gripe, então recentemente pegamos uma virose lá em casa e todo mundo ficou com o mesmo sintoma, a mesma tosse, uma tosse estranha, e todo mundo tossia, falava, é a mesma tosse que o outro tá sentindo também, sabe? Aqui, quando a gente está falando de sintomas com TH, a gente está falando com algo que é próprio de cada um, que marca a singularidade de cada um. Então, cada um de nós tem o seu sintoma com TH e tem algo que diz respeito a mim, que é só meu. Então, a gente vai ver que isso está relacionado a algo do gozo, do meu gozo, da minha relação com o gozo ali e da minha relação com o real. Então, para o Lacan, o sintoma com o TH é a resposta que cada falacer dá ao furo da estrutura, que é esse não há relação sexual. Opa, Ítala, vamos com calma, tem muita coisa aqui numa frase só. Então, primeiro, vamos pensar esse conceito aí de fala-ser, né, que o Lacan trabalha, essa ideia de fala-ser. Qual a diferença do fala-ser para o sujeito? Quem gosta de psicanálise provavelmente já leu isso em algum lugar, já viu isso em algum lugar. Então, quando a gente está falando do sujeito, a gente está falando desse sujeito que tem um inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, é um sujeito que está inserido nesse campo simbólico, né, que passou por uma castração, e a partir da castração que a gente pode dizer e pensar depois assim que há um sujeito ali, né? Então, é um sujeito que falta algo a ele, e aí ele tenta tamponar essa falta o tempo todo, dando sentido através da linguagem, né? A linguagem
utiliza-se o recurso da linguagem para tentar, de alguma forma, tamponar essa falta, como, né, que você usa a linguagem para isso, dando sentido para as coisas, né, assim, é, interpretando e dando sentido para as coisas que acontecem na nossa vida. Então, é uma maneira de a gente tentar não deixar essa falta escancarada, que é uma falta que é estrutural em todos nós, né? O Lacan fala que o bebê, quando nasce, ele não só se separa da mãe, como ele perde a placenta, que é como se fosse estivesse perdendo uma parte dele. Então, desde o nascimento já somos faltantes, né? Esse sujeito é um sujeito barrado aí também. Então, uma outra forma de falar desse sujeito, né, que um sujeito ele é representado por um significante para outro significante. Então, quando a gente está falando do sujeito, a gente está pensando nessa estrutura de linguagem também, né, como a linguagem nos atravessa, como nós somos falados pelos outros, para ir enquanto sujeito, né, assim, quando passa essa castração, quando eu me constituo enquanto sujeito, né, que eu tenho um corpo, tenho uma subjetividade, agora eu posso falar por mim mesmo. Então, a questão da linguagem perpassa aqui, né, do sentido, até se a gente for pensar em termos clínicos, né, essa diferença entre o sintoma e o sintoma com TH, o sintoma ele vai ser trabalhado clinicamente muito nessa questão do sentido e da interpretação. E o que a gente vai ver na última clínica do Lacan e do último ensino do Lacan, né, assim, que é uma clínica mais do ato, né, que para você barrar esse gozo não basta só a interpretação e ficar dando sentido para tudo. Muitas vezes o ato ele se faz necessário ali também. Então, quando a gente está falando de fala ser, quando a gente está falando de fala ser é ótimo, né? Então, esse conceito de fala ser aí. Então, é esse indivíduo que ele é falante, mas também falado, inclui o corpo como real e o gozo desse corpo como gozo da vida. Então, tem algo de um gozo aí. Sempre que a gente vai pensar no fala ser, a gente vai pensar no gozo, nessa questão do gozo do corpo, assim, né? Tem um corpo, tem um gozo, então não é só linguagem, né? Tem algo de real ali também que atravessa. Então, é o homem fala com o seu corpo. E aí o que a gente vai pensar, né? Qual o peso que algumas palavras faladas, falantes, tiveram para cada um como fala ser. Então, como que a linguagem bate em cada um, como é que eu me relaciono com isso, como que isso mexe comigo e como que eu reajo diante disso, o que que eu vou fazer diante disso, né? O que que vai acontecer ali diante dessa situação. Não há semblante do ser para obstruir a fala, mas antes um furo na linguagem que marca a exclusão de sentido e indica uma posição de real. Então, acho que assim, para tentar deixar isso um pouco mais claro, né? Quando a gente pensa no sujeito, aí é esse sujeito que tem um consciente estruturado como uma linguagem, a gente vai pensar muito nessa questão do sentido, de uma interpretação, desse peso da linguagem ali. A linguagem ela tem um peso no falacer aqui, é de como ela me marcou enquanto indivíduo, enquanto corpo, e como que eu me relaciono com o meu gozo a partir disso que me marcou, né? Então, o nosso corpo ele tem marcas aí, então quando a gente pensa, né, nesse falacer, a gente vai pensar muito na questão, assim, nessa proximidade do real, do gozo, né? Isso que eu acho que ajuda a gente a direcionar e pensar. Então vamos voltar lá para o que eu disse, né? Esse sintoma com TH é a resposta que cada falacer dá ao furo da estrutura. Como eu disse, todos nós somos faltantes, né? Assim, temos um furo aí, e como cada um vai reagir diante disso. Então, qual a resposta que cada um vai dar diante desse furo é o sintoma com TH de cada um, né? Então, como eu me relaciono com isso que me falta, vai indicar meu sintoma aí com TH. E isso que me falta diz respeito a essa frase clássica do Lacan de que não há relação sexual. O que, que significa isso? Assim, né? Falando muito por alto aqui, que a minha ideia nem é entrar nesse ponto hoje, era só dar uma pincelada nessa questão do sintoma com TH, mas o não é relação sexual é essa ideia de que muitas pessoas têm que um relacionamento se completa, né? Dois vira um, não existe isso, não vira um, continua sendo dois, né? O gozo é de cada um, você não preenche com o outro, né? O outro não preenche a sua falta, não te completa. A falta vai continuar aí. É uma ilusão, né? Assim, o amor, né? O Lacan trabalha essa ideia também de que o amor é o que dá a ilusão da relação sexual. Porque você ama outra pessoa, você acha que a relação sexual existe, assim, né? Que vocês se completam, que vocês se preenchem, que tá tudo muito bom, muito bonito ali. O que também é necessário para a vida, né, gente? Também não dá pra gente, se você vive assim com a coisa com o furo o tempo todo, com essa angústia, com esse real o tempo todo, isso é angustiante também, né? Isso causa sofrimento também, isso causa muita angústia. Então, é importante também
a gente ter essas ilusões na vida, né? De que isso ameniza também, né, esse excesso de angústia, isso é importante também. E aí, pensando no processo de análise, o sintoma ele vai ser sempre uma invenção, é uma invenção de cada um. É como cada um se vira a partir do sintoma que tem, assim, né, como cada um, o que cada um vai saber fazer com aquilo, como cada um pode inventar algo para conseguir lidar com o gozo, né, porque isso é uma coisa muito interessante também, tem um texto do Miller que ele trabalha isso, que eu achei assim, muito bom isso que ele traz. Está nesse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que é esse aqui, Perspectivas dos Outros Escritos, esse aqui mesmo, Perspectivas dos Escritos e Outros Escritos do Lacan, Entre Desejo e Gozo. A lição, se eu não me engano, é a 11ª. O Miller fala aqui algo que eu achei assim, muito legal, assim, que a ideia da psicanálise, né, do análise, não é acabar o gozo, assim, negativar o gozo. O gozo ele vai continuar existindo, mas a gente precisa barrar o excesso de gozo, que sempre que a gente fala do gozo, a gente está pensando em algo que traz um sofrimento, que traz, às vezes, né, o excesso dele, assim, pode provocar até mesmo situações que colocam a nossa vida em risco, né? Assim, um gozo mortífero, assim, que nos leva à morte mesmo. Então é importante, né, nossa função enquanto analista continua sendo essa de barrar o gozo, a gente precisa barrar isso, mas a gente não vai eliminar, mas a gente vai deslocar esse gozo, para que esse gozo fique menos agressivo, talvez, ou menos cause menos sofrimento, menos dor, né? Então, o sintoma com TH é essa invenção que você consegue fazer para lidar com o gozo de uma outra forma, sabe? Para fazer um deslocamento desse gozo aí, que ele é importante, né? Isso é um processo importante na análise também. Então, assim, né, fazendo um comparativo aí entre o sintoma e o sintoma com TH, o que a gente pode dizer aqui, né, para a gente fechar esse videozinho de hoje? Então, o sintoma é aquilo que mantém o sujeito em análise e que comporta sofrimento, tem um gozo em excesso aqui, que está provocando, né, nesse sintoma. O final de uma análise, ela conserva e modifica o sintoma. Algo do seu núcleo permanece, só que de uma outra maneira. E aí que se situa o sintoma com TH. Então, algo do gozo permanece, quando a gente pensa aqui nesse sintoma com TH, a gente vai pensar um gozo satisfação. Então, diminui aqui o desprazer que o gozo causa, é esse deslocamento do gozo que eu acabei de falar. Então, há em torno do sintoma, com TH, um menos no modo de gozar, que mantém a positividade do gozo. É o que eu disse, assim, a gente não vai eliminar o gozo, porque o gozo está em tudo, o gozo está no corpo, o gozo está na fala, o gozo está no pensamento, o gozo está em tudo quanto é lugar. Mas o excesso causa um adoecimento, causa um sofrimento, causa, né? O gozo é muito paradoxal, né? Assim, tem uma, às vezes você acha que você está tendo uma satisfação com aquilo, mas inconscientemente você está tendo uma insatisfação, né? Então tem esse paradoxo. Então, o sintoma é essa invenção que você faz nesse processo de análise aí, que durante o processo de análise você inventa uma forma de lidar com esse gozo, que é uma forma menos mortífera, menos adoecedora, né? É um processo importante que acontece ali na análise, né? Mais, diria mais para o final de análise, que você consegue fazer essa virada aí. Bom, é isso que eu queria trazer hoje para vocês rapidinho, só para a gente começar a discutir e pensar o tema, né? Assim, fazer esses vídeos mais rápidos de conceitos. E aí depois vocês me digam aí o que vocês acham, o que vocês acrescentariam, se tem alguma dúvida, para a gente poder discutir mais. Um abraço para vocês e até a próxima.